sabendo as histórias. Você sabia que existem lugares na Terra onde estar vivo é quase um milagre? Lugares tão extremos que fazem você questionar como alguém poderia sequer sobreviver por lá. Agora imagine temperaturas que chegam a congelar o ar em segundos, florestas tão densas e perigosas que ninguém ousa atravessá-las, ou regiões onde até a própria água pode ser mortal. E o mais curioso, esses lugares não são cenários de filmes, eles realmente existem. Hoje vamos explorar 15 desses lugares. E olha, não tem como não ficar impressionado. Aliás, já adianto, se você já achou seu bairro perigoso por causa do cachorro bravo da esquina, espera só para ver isso aqui. Bora começar, e enquanto você assiste, me conta. Qual desses lugares você teria coragem de visitar? Deixa aqui nos comentários. Começando nossa jornada, vamos até Oymyakon, um pequeno vilarejo na Sibéria que carrega o título de lugar habitado mais frio do mundo. Agora imagine, o inverno por lá não é só rigoroso, ele é implacável. Já foram registradas temperaturas de menos 71 graus Celsius, e isso não é exagero. Esse recorde foi anotado em 1924, e até hoje é difícil encontrar um lugar mais gelado onde seres humanos vivem. E a vida em Oymyakon é um desafio constante. A água congela em questão de minutos, e sair de casa sem o preparo adequado pode ser perigoso. Até mesmo os carros precisam de cuidados extremos. Lá eles mantêm os motores ligados durante o dia para evitar que congelem completamente. Já pensou nisso? A pesca no inverno é uma das atividades principais, mas não é simples. Eles precisam quebrar o gelo espesso dos rios para alcançar os peixes. E você deve estar se perguntando, por que alguém vive num lugar assim? A resposta é que, apesar do frio, Oymyakon é lar para pessoas que se adaptaram a essa realidade há gerações. A comunidade é pequena, mas muito unida, e o que eles chamam de normal deixaria muitos de nós de queixo caído. Agora me conta, você acha que conseguiria passar um inverno inteiro em um lugar como esse? Seguimos agora para o Tapón del Darién, uma das regiões mais inóspitas do planeta, localizada entre a Colômbia e o Panamá. Esse trecho de selva é como um enorme ponto de interrogação no mapa. É tão selvagem e inacessível que interrompe a famosa rodovia pan-americana, que conecta as Américas de norte a sul. Aqui simplesmente não existem estradas. O que existe é um território de pântanos traiçoeiros, rios cheios de correntezas e uma vegetação tão densa que a luz do sol mal chega ao chão. Mas não é só a natureza que torna o Tapón del Darién um lugar tão perigoso. Além dos desafios físicos, a área é conhecida como um esconderijo para grupos ilegais, como narcotraficantes e contrabandistas. Para complicar ainda mais, os migrantes que tentam cruzar a região em busca de uma vida melhor enfrentam armadilhas naturais, doenças tropicais e, infelizmente, o risco de cair nas mãos erradas. Os poucos aventureiros ou cientistas que se atrevem a explorar o local descrevem a sensação de estar completamente isolado, como se a selva fosse um organismo vivo que tenta afastar qualquer intruso. É um ambiente onde cada passo precisa ser calculado. Um descuido pode significar ficar preso na lama, ou encontrar animais como jaguares ou cobras venenosas. Agora imagine isso, um lugar que desafia até os mais experientes exploradores e que, ao mesmo tempo, guarda mistérios que a maioria de nós jamais verá de perto. E aí, você se arriscaria a colocar os pés nesse verdadeiro coração selvagem? Deixamos a selva do Tapón del Darién e aterrissamos na ilha Fraser, Austrália. À primeira vista parece um cartão postal, dunas de areia dourada, águas cristalinas e uma vegetação exuberante. Mas se engana quem pensa que esse é apenas um paraíso tropical. A ilha Fraser é um exemplo claro de que as aparências podem enganar, e muito. Por lá, vivem os dingos, considerados uma das espécies mais puras do mundo. Apesar de sua aparência que lembra um cachorro, eles são animais selvagens e imprevisíveis. Ataques não são comuns, mas também não são inexistentes, especialmente se as pessoas se aproximam demais ou deixam comida por perto. Agora, acrescente ao cenário cobras extremamente venenosas, como a taipan do interior, que pode causar paralisia em minutos, e percebe-se que uma caminhada inocente pode ser um teste de nervos. Se isso não for suficiente para te manter alerta, o mar que cerca a ilha não fica atrás em perigos. Essas águas abrigam tubarões-touro e águas-vivas mortais como a cubozoa. Entrar no oceano é basicamente assinar um contrato com o desconhecido. E como se já não bastasse, o local também é conhecido por mudanças climáticas repentinas, tornando trilhas e acampamentos um desafio adicional. Apesar de todos esses riscos,
gigantescos, a Ilha Fraser continua atraindo visitantes do mundo todo, fascinados por sua beleza única. Mas é aquele tipo de destino onde a regra de ouro é simples: admire, mas mantenha distância. Agora me diz, você conseguiria relaxar em um lugar como esse, sabendo que o perigo pode estar em qualquer canto? Saindo das praias traiçoeiras da Austrália, seguimos para um dos lugares mais desolados e sinistros do planeta, a Costa dos Esqueletos, na Namíbia. Esse trecho do litoral africano não ganhou seu nome por acaso. Imagine quilômetros e mais quilômetros de areia, salpicados por carcaças enferrujadas de navios, ossos de baleias e até de alguns animais terrestres que ousaram se aventurar ali. É uma visão que mistura mistério e um senso quase palpável de isolamento. A culpa por tantos naufrágios na região recai sobre a combinação mortal de névoa espessa e correntes marítimas imprevisíveis, resultado da colisão entre o frio da corrente de Benguela e o ar quente do deserto. Esses fatores criam um ambiente onde a navegação é um verdadeiro pesadelo. Muitos marinheiros acreditavam que, ao entrar nessa área, suas chances de voltar vivos eram praticamente inexistentes. E para aqueles poucos que conseguiram escapar de um naufrágio, a costa reserva um novo tipo de desafio: o deserto do Namibe, que se estende além da linha do horizonte. Esse deserto é conhecido por seus extremos, com temperaturas abrasadoras durante o dia e frio congelante à noite. Sem água ou vegetação significativa, a sobrevivência ali é quase impossível, tornando cada passo uma batalha contra o inevitável. Curiosamente, a Costa dos Esqueletos também é lar de alguns dos animais mais resistentes da Terra. Elefantes adaptados ao deserto, hienas e até leões, conseguem encontrar maneiras de sobreviver nesse ambiente implacável, desafiando o que pensamos ser possível. Além disso, os Himba, um povo indígena da Namíbia, vivem em áreas próximas e desenvolveram um profundo entendimento sobre como sobreviver em um dos lugares mais inóspitos do mundo. Enquanto isso, as embarcações enferrujadas, varridas pelo vento e pelo tempo, continuam como um lembrete sombrio do que acontece quando a natureza domina. Deixando para trás a vastidão inóspita da Costa dos Esqueletos, chegamos ao Lago Natron, na Tanzânia, um lugar que desafia os limites entre o belo e o perturbador. Sua aparência é única: águas de um vermelho vibrante, com tons que variam entre o laranja e o rosa, resultado de micro-organismos que prosperam em condições que seriam mortais para a maioria das formas de vida. Mas essa beleza esconde um perigo silencioso. O lago é composto por uma alta concentração de carbonato de sódio e outros minerais que elevam seu pH para níveis extremos, chegando a 10,5, quase como uma solução de amoníaco. Esse ambiente faz com que qualquer animal desavisado que entre na água sofra queimaduras químicas e, em muitos casos, não consiga escapar. A natureza surreal do lugar ganhou fama com imagens de aves e morcegos encontrados petrificados em suas margens, como se tivessem sido transformados em estátuas. Embora o processo real envolva desidratação e deposição de minerais, a visão é impactante. Apesar disso, nem tudo ali é desolação. Flamingos anões escolheram o Lago Natron como seu local de reprodução, aproveitando as águas alcalinas para afastar predadores. Milhões deles se reúnem em um espetáculo de vida, criando um contraste impressionante com a hostilidade do ambiente ao redor. O calor na região também é intenso, com temperaturas externas ultrapassando 40 graus Celsius e as águas do lago ficando quentes o suficiente para cozinhar, em alguns pontos. É um lugar que desafia as definições de habitabilidade e nos lembra que a vida sempre encontra formas de prosperar, mesmo nos cantos mais inesperados do mundo. Deixando para trás as margens escaldantes do Lago Natron, atravessamos para o deserto de Lut, no Irã, onde o calor atinge níveis que desafiam a compreensão humana. Este é o local que detém o título de um dos mais quentes do mundo, com temperaturas de superfície que já ultrapassaram 70 graus Celsius, medidas por satélite. Imagine caminhar em um lugar onde o chão pode literalmente queimar a sola dos sapatos. Aqui, a paisagem é dominada por dunas gigantes, formações rochosas esculpidas pelo vento e extensões infinitas de sal. Esse calor extremo é resultado de um fenômeno único. Os ventos quentes que cruzam a região acabam aprisionando o calor próximo à superfície, transformando o deserto em uma fornalha natural. Mas não é só o calor que impressiona, é também o silêncio absoluto. Sem vegetação, sem animais visíveis e com um céu limpo praticamente o ano todo, o Lut é como um planeta alienígena na Terra. Exploradores e cientistas que se aventuram nessa região precisam carregar equipamentos especializados para lidar com o calor e a desidratação.
Até mesmo a respiração pode se tornar um desafio, já que o ar seco parece roubar a umidade do corpo em segundos. Apesar de tudo, o deserto tem sua beleza brutal. À noite, quando o calor diminui, as estrelas dominam o céu em uma exibição tão nítida que parece que você poderia tocá-las. O Lut também guarda vestígios de antigas civilizações que usavam o deserto como rota de passagem, deixando rastros quase apagados pelo tempo. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais hostis, o espírito humano é resiliente o suficiente para enfrentar e sobreviver. Saindo do abrasador deserto de Lut, chegamos ao deserto de Danakil, na Etiópia, um dos lugares mais extremos e surreais do planeta. Aqui, a paisagem parece saída de outro mundo. Vastas planícies de sal, lagos ferventes de ácido e geysers que expelem vapores sulfurosos, tingindo o ambiente com tons de amarelo, laranja e verde. O ar é pesado e carregado com um cheiro forte de enxofre, como se a própria terra estivesse respirando seu calor abrasador. As temperaturas na região frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius, tornando a sobrevivência quase impossível para a maioria dos seres vivos. Ainda assim, comunidades como os Afar vivem ali há gerações. Eles têm uma ligação única com o deserto, extraindo sal das planícies para sustentar suas famílias. O processo é realizado à mão, sob um sol implacável, e o sal é transportado em caravanas de camelos em uma prática que remonta a séculos. Além disso, o Danakil é um laboratório natural para cientistas que estudam os extremófilos, micro-organismos capazes de sobreviver em condições extremas, como as piscinas ácidas. A pesquisa sobre essas formas de vida pode até oferecer pistas sobre como seria a existência em planetas distantes. É um lugar onde a ciência e a resistência humana se encontram em meio ao caos da natureza. E há também o Erta Ale, um vulcão ativo que abriga um dos poucos lagos de lava permanentes do mundo. Suas crateras emitem um brilho vermelho hipnotizante, mas cada passo nas proximidades é um risco. É um lembrete constante de que o Danakil não apenas desafia a vida, ele parece estar sempre à beira de expulsá-la completamente. Deixando o calor sufocante do deserto de Danakil, seguimos para um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no arquipélago das Andaman, na Índia. Cercada por águas cristalinas e coberta por uma densa floresta tropical, a ilha parece um paraíso intocado. Mas para os sentineleses, os habitantes dessa terra, é muito mais do que isso. É sua fortaleza, protegida a qualquer custo. Essa tribo isolada vive há milhares de anos sem contato com o mundo exterior, mantendo um estilo de vida que remonta à Idade da Pedra. Eles não cultivam alimentos, não possuem escrita e dependem dos recursos naturais da ilha para sobreviver. Até hoje, seu idioma e suas práticas culturais permanecem um enigma. O mais impressionante, eles nunca aceitaram a presença de forasteiros. Qualquer tentativa de aproximação é recebida com flechas e lanças, uma mensagem clara de que sua privacidade não será negociada. Em 2004, após o tsunami devastador que atingiu o Oceano Índico, uma equipe de resgate tentou sobrevoar a ilha para verificar se os habitantes haviam sobrevivido. A resposta veio rapidamente. Flechas foram disparadas em direção ao helicóptero. Eles estavam vivos e aparentemente ilesos. Mesmo o governo indiano declarou a ilha uma zona de exclusão, proibindo qualquer tipo de interação para proteger tanto os sentineleses quanto os curiosos que poderiam levar doenças desconhecidas e fatais para a tribo. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo a ilha ocorreu em 2018, quando um missionário tentou estabelecer contato para converter os sentineleses ao cristianismo. Ele ignorou os alertas e se aproximou da ilha em um barco. Dias depois, pescadores locais relataram vê-lo sendo arrastado pela praia. Esse trágico desfecho reafirmou o que já era sabido. Essa é uma terra onde a civilização moderna não é bem-vinda. A Ilha Sentinel do Norte é mais do que um local isolado. É um lembrete vivo de que, mesmo em um mundo hiperconectado, existem lugares onde o tempo parou e o desejo de manter tradições intactas prevalece sobre qualquer avanço externo. Uma ilha cercada por mistérios e protegida por seus próprios guardiões, que nos obriga a refletir. Até onde a humanidade deve ir em sua busca por explorar o desconhecido? Saindo das margens da civilização, chegamos ao Vale da Morte, na Califórnia. Um verdadeiro caldeirão da natureza. Este é o lugar onde o termômetro não tem piedade, marcando temperaturas que podem ultrapassar os 56 graus Celsius, tornando-o um dos ambientes mais quentes da Terra. A aridez da paisagem, com seu solo rachado e vegetação escassa, reflete as condições implacáveis que moldaram essa região. Mas como o nome sugere, não é apenas o calor que assombra os visitantes. A falta quase completa de água e a ausência de sombra tornam a sobrevivência um desafio monumental. Alguns aventureiros relatam que o simples ato de caminhar por horas pode levar ao colapso físico. Ainda assim, há uma beleza estranha nesse lugar extremo, com dunas douradas, salinas brilhantes e montanhas que mudam de cor ao entardecer. Porém,
é bom manter a distância. O Vale da Morte não perdoa descuidos. Do calor abrasador, partimos para as águas geladas do Mar de Osses, um dos trechos marítimos mais temidos do mundo, separando a América do Sul da Antártica. Esta região é famosa por suas ondas gigantes, que podem atingir alturas de até 12 metros, e ventos cortantes que testam até os marinheiros mais experientes. Não é à toa que navegar por aqui é considerado um rito de passagem no mundo náutico. O clima imprevisível e as correntes violentas transformam qualquer travessia em uma aposta perigosa. Histórias de barcos inteiros sendo engolidos pelas ondas não são raras, e mesmo grandes embarcações enfrentam dificuldades para manter a estabilidade. Mas para quem consegue atravessar, a recompensa é uma visão inigualável. Icebergs majestosos flutuando em águas geladas e a fauna única da Antártica à espreita. De águas perigosas para um pedaço de terra que parece saído de um filme de terror, a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. Localizada no litoral de São Paulo, esse pequeno pedaço de terra é o lar da jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do planeta. E não estamos falando de poucas serpentes. Estima-se que existam até 5 cobras por metro quadrado na ilha. A jararaca ilhoa é tão letal que seu veneno pode causar hemorragias massivas e falência dos órgãos em questão de horas. Por isso, a entrada na ilha é proibida, salvo para cientistas autorizados. É um lugar onde a natureza reina soberana, protegida pelo medo que desperta. Para os curiosos, o mais seguro é admirar de longe, muito longe. Por fim, chegamos ao Lago Maracaibo, na Venezuela, onde o céu dança em um espetáculo de luzes sem igual. O relâmpago do Catatumbo. Esse fenômeno natural, visível por até 300 noites ao ano, ocorre quando massas de ar úmidas e quentes do lago se encontram com ventos frios da montanha, gerando uma tempestade elétrica quase contínua. Embora seja um show impressionante para quem assiste de uma distância segura, estar sob essas tempestades é outra história. Relâmpagos caem com uma frequência impressionante e os riscos de acidentes são altos. Além disso, a energia gerada por tantas descargas elétricas influencia até mesmo os sistemas atmosféricos globais. É um lembrete de como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e perigosa, deixando quem presencia esse espetáculo entre o fascínio e o receio. O deserto do Atacama é um paradoxo fascinante. Situado no norte do Chile, ele é reconhecido como o lugar mais seco do planeta. Em algumas regiões não chove há séculos, e mesmo quando há precipitação, ela é tão escassa que mal deixa vestígios. Isso cria uma paisagem árida que parece ter saído de um filme de ficção científica. Caminhar por suas vastidões é como explorar outro mundo. O solo é tão semelhante ao de Marte que cientistas da NASA já usaram o deserto para testar equipamentos que futuramente poderão ser enviados ao planeta vermelho. Mas o Atacama também guarda mistérios que a ciência ainda tenta desvendar, como múmias extremamente bem preservadas e sinais de antigas civilizações que sobreviveram a condições tão extremas. Mesmo com sua inhospitalidade, o deserto é um espetáculo para os olhos. Os lagos de sal, formações rochosas impressionantes e os céus estrelados que parecem infinitos atraem aventureiros e curiosos do mundo todo. No entanto, um simples passeio pode se transformar em um desafio sem o devido preparo. A montanha K2, situada na cordilheira do Himalaia, é o sonho e o pesadelo de todo alpinista. Com 8.611 metros de altura, é o segundo pico mais alto do mundo, mas sua fama não vem apenas da altura. Escalar o K2 é uma tarefa hercúlea. A rota para o topo é repleta de paredes de gelo, ventos ferozes e temperaturas que congelam até os equipamentos mais avançados. O apelido de Montanha Selvagem é bem merecido. As estatísticas são assustadoras. Para cada 4 alpinistas que chegam ao topo, um perde a vida na descida. Os perigos vão desde avalanches inesperadas até quedas fatais em trechos de gelo quebradiço. O que torna o K2 ainda mais desafiador é sua localização isolada. Ao contrário do Everest, não há equipes de resgate prontas para agir rapidamente. Aqui é você contra a montanha. Cada passo é uma luta contra o cansaço, o frio e a altitude. Só os mais preparados e determinados conseguem enfrentar esse gigante. Na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, o Lago Kivu guarda um segredo sombrio. Sob sua superfície tranquila, há uma ameaça silenciosa. Bilhões de metros cúbicos de gás metano e dióxido de carbono. Esse lago é literalmente uma bomba relógio natural. O fenômeno conhecido como erupção limnológica é o maior medo da população local. Em casos raros, gases acumulados no fundo de um lago podem ser liberados de forma abrupta, criando uma onda de asfixia mortal. Algo semelhante já aconteceu em outros lagos menores da África, como o Lago Nyos, em Camarões, causando a morte de milhares de pessoas em questão de minutos. Apesar do perigo, o Lago Kivu sustenta milhões de pessoas que dependem de suas águas para pesca e
e transporte. O governo local, junto com cientistas, busca formas de extrair os gases de forma segura, transformando-os em energia para evitar uma catástrofe. Enquanto isso, a vida ao redor do lago continua, com os moradores vivendo sob a constante ameaça de um desastre natural único no mundo. Esses lugares extremos nos mostram como a natureza pode ser tanto impressionante quanto assustadora. Cada um deles carrega histórias únicas, desafios que parecem saídos de outro mundo e mistérios que ainda não conseguimos explicar completamente. Agora me conta, qual desses lugares você teria coragem de visitar ou acha que seria impossível sobreviver? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque eu quero muito saber. E claro, tem mais lugares insanos pra gente explorar juntos, então fique por aqui, porque isso ainda está só começando. Se quiser saber quais lugares são esses, clique no vídeo que está aparecendo na tela.